Deus abençoe sua vida. Eis-me aqui novamente e hoje para a gente conversar um pouco sobre algo que é indispensável se você quer de verdade fazer a vontade de Deus. Algo que é o nosso maior inimigo e não é Satanás. O nosso maior inimigo se chama a nossa vontade. A nossa vontade ela está sempre guerreando contra a vontade de Deus. Só que muitas vezes não é consciente para a gente. Às vezes a gente está ali, está disponível, está desejoso de fazer o que Deus quer, mas está inconsciente de como que a nossa vontade ela está guerreando contra. Sempre que a gente está apoiado, está tentando estabelecer a nossa própria vontade, a gente entra em guerra, entra em conflito. É como se a gente estivesse num cabo de guerra com Deus, onde a vontade dele puxa a gente para um lado e a gente faz força para ir para o outro. E num cabo de guerra com Deus, não tem como a gente ganhar, né? A gente estagna, a gente fica paralisado. Mas eu quero falar um pouco com você sobre como a gente identifica e o que a gente faz com a nossa vontade. Quando a gente verdadeiramente está disposto a fazer a vontade de Deus, a entregar a nossa pela dele. Aquilo que Deus mais pede ao homem, aquilo que Deus pede ao homem é uma coisa, é o coração. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Porque o nosso coração, ele representa os nossos desejos, as nossas vontades, representa a nossa prioridade, aquilo que vai nos dominar. Nós não somos regidos pelo nosso intelecto, nós não atraímos para a nossa vida aquilo que está apenas no nosso consciente, mas aquilo que está no nosso sentimento. O nosso coração, ele é uma fonte de atração. Então não adianta a gente querer algo conscientemente, a gente tentar afirmar aquilo apenas na nossa mente, mas a gente está com o coração entulhado. É como literalmente um poço de água que não consegue fluir. Sempre que a gente tem algo que está retendo a nossa alma, um sentimento, uma vontade nossa, um pensamento contrário à vontade de Deus, aquilo levanta muros que impedem os rios de Deus de fluírem na nossa vida. Nós nos sentimos cansados, fadigados, nós sentimos como se algo tivesse errado e a gente não sabe muitas vezes o que. Você já teve aquela sensação de você, de repente, perder, entre aspas, a conexão com Deus e você não saber o que está acontecendo? Muitas vezes essa perda de conexão é devido a algum sentimento dentro da gente ou devido à nossa vontade. Eu costumo dizer que tem duas coisas muito visíveis quando a gente está tentando exercer a nossa vontade ou quando a gente não está consciente de que é a nossa vontade que está tentando entrar na liderança. E a gente se sente cansado e a gente se sente insatisfeito. Guarda isso no coração. A insatisfação é um apontador muito poderoso para mostrar para a gente que a gente está tentando cumprir nossa vontade e que ela não está sendo satisfeita e a gente está chateado por isso, porque ela não está sendo satisfeita. Tem outras manifestações nas nossas emoções, como a irritação, como a falta de paciência, que também aponta uma vontade nossa que não está sendo cumprida. E as nossas vontades, elas precisam ser levadas ao Senhor, elas precisam ser sujeitas a Deus. A palavra diz para a gente se sujeitar ao Senhor. O que é a sujeição ao Senhor? É a gente pegar aquilo que a gente acha, pensa, acredita saber, tem consciência e levar para Deus. E até as nossas próprias vontades. A gente pega e fala assim, ó, Senhor, eu reconheço essa vontade aqui. Vamos supor que você está com vontade de ir a um lugar e você quer muito ir a esse lugar, mas o Espírito Santo está falando para você não ir. Dentro de você, você sabe, o seu sentimento, o seu desejo é de ir. Mas algo te incomoda, esse algo a gente sabe quem é, para que você não vá. O que você precisa fazer quando você quer verdadeiramente honrar a Deus? Você precisa chegar até Ele e falar, Senhor, eu entendi que o Senhor não quer que eu vá, eu quero ir,
Então eu quero reconhecer essa minha vontade, eu desejo e eu gostaria muito de ir, mas eu estou entregando essa vontade ao Senhor, eu sujeito ela ao Senhor, para que o Senhor cumpra a sua vontade, né? Quando eu sujeito as vontades do meu coração, por exemplo, hoje eu estava falando sobre isso, sobre perdoar. Às vezes você vai sentir a sua carne, o seu coração, nosso coração humano, carnal, terreno, ele é rebelde, ele não quer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que a carne ela vai militar contra o nosso espírito, eles estão em guerra o tempo inteiro. A carne ela vai querer fazer o que ela quer, a carne é a criança de 3 anos. Ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai falar, não quero. Só que você tem que tomar posição e falar que ela não manda em você, porque criança, você tem que ter pulso com criança. E a primeira criança que a gente precisa educar somos nós mesmos. Então a gente precisa ensinar pra gente que a nossa carne, a nossa vontade, ela não reina mais sobre nós. Não adianta eu dizer para Deus, venha sobre mim o teu reino, seja feita a sua vontade, mas diante da minha vontade eu não sujeito ela ao Senhor. Eu tento estabelecê-la, eu dou um jeitinho. E vontade que eu não submeto ao Senhor, eu abro brecha para espíritos de engano na minha vida. Porque, gente, é impressionante. Eu vi uma experiência, quando Deus estava me ensinando sobre essa questão de sujeitar a vontade, realmente reconhecer a vontade e sujeitar a vontade ao Senhor, para buscar na oração aquilo que é a vontade dEle, se a minha vontade está alinhada dEle ou não. E quando eu dou de encontro a uma vontade contrária, a minha é uma e a dele é outra, a disposição da entrega. De falar, Senhor, amém, eu reconheço a minha vontade, eu te entrego ela. Por quê? Porque eu entendo que a sabedoria dele é infinitamente maior do que a minha. Então, quando eu entro dentro dessa visão e eu passo a sujeitar até as minhas vontades bobas, eu fecho brechas na minha vida para não ser enganada, para não ser seduzida pelos meus próprios desejos, porque a palavra vai dizer para a gente lá no livro de Tiago que nós somos enganados e seduzidos por aquilo que a gente deseja. Nós somos tentados, e seduzidos por aquilo que nós desejamos. Então, vontade que eu não sujeito ao Senhor, eu abro uma brecha para ser tentada, eu abro uma porta para ser enganada, para ser seduzida, e ainda acho que é um presente do Senhor. Teve uma vez, como eu estava falando, que eu estava desejando ir à praia, e eu comentei com a minha prima, falei, tô precisando te visitar, ela mora perto do mar, e ela falou, vamos orar, vamos pedir a Deus. E não passou meia hora, eu recebi uma mensagem de um convite para eu ir fazer uma ministração num lugar de praia, perto dela, e eu encaminhei para ela e falei assim, olha isso. Ela, meu Deus, a gente nem orou e Deus já mandou a resposta. Mas aí eu disse para ela, calma, deixa eu ver se é Deus mesmo. Vou orar primeiro. E quando eu fui orar, o Senhor falou assim, não, ainda não é tempo de você ir. Agradece e espera mais um pouco. E naquele momento eu entendi a importância da gente não achar que porque veio aquilo que a gente desejou é de Deus. A gente precisa sujeitar na oração. A gente precisa pedir uma palavra ao Senhor. A gente precisa andar com Ele. Eu lembro que o Senhor ele me deu uma palavra, se não me engano era Juízes 5, Cântico de Débora, que falava de como Jael, né, a mulher que matou o comandante do exército inimigo, que era Cícera, como que ela fez, ela trouxe ele para dentro de casa, ela honrou ele, ela agradou ele, ela fez ele se sentir confortável a ponto de um comandante de um exército dormir porque está escrito que ela deu leite numa taça de príncipes para ele, ou seja, ela disse para ele assim, não, você é o meu Senhor. E nessa esse homem se confiou, deitou, dormiu e morreu. E ali o Senhor me mostrou assim, olha, o coração dele desejava isso, desejava honra, desejava, era vaidoso, era orgulhoso. Ele, um grande comandante de um exército, foi enganado pelo próprio coração, pelo aquilo que ele desejava.
E o Senhor falou para mim, é assim que espíritos de engano entram pelos desejos, pelas vontades. E é assim também que a gente entra em guerra, porque está escrito que da onde vem a guerra, as guerras entre vós, não é dos desejos da vossa carne, ou seja, das nossas vontades. Se eu quero servir a Cristo, eu preciso estar disposta a reconhecer a vontade da minha carne e renunciar a ela diante dele, trazer diante dele, reconhecendo, eu quero isso. Não adianta a gente dizer para Deus, Senhor, tira isso de mim, não. Você tem que reconhecer e entregar e pedir a Ele a graça. É imediato, gente, é fantástico quando o nosso coração está realmente disposto a fazer esse tipo de entrega. A vontade de Deus vai crescendo dentro da gente e a gente passa a honrá-lo cada vez mais, porque honrar a Deus é pôr Deus na nossa frente, é pôr Deus na frente do nosso querer, da nossa vontade. Digamos que eu quero direita e Deus quer esquerda. Quando eu me sujeito à esquerda de Deus, eu estou honrando ao Senhor, eu estou reconhecendo quem Ele é, eu estou me sujeitando à sua grandeza, à sua soberania, eu estou temendo ao Senhor. E isso é o que Deus deseja. Ele disse, eu sou seu Senhor, aonde está a minha honra? Aonde está o respeito por mim? Se eu sou pai de vocês, aonde está a minha honra? E é o que Ele deseja de nós. Então, nesse dia, para e começa a observar aonde a sua vontade tem reinado, aonde aquilo que Deus pede para você, você olha e fala assim, mas não é bem assim, mas Deus entende, mas não é desse jeito. Pare e observa. Se você não estiver enxergando, peça a Ele para que clareie, para que te mostre, Senhor, aonde eu estou fazendo a minha vontade prevalecer sobre a sua. Mostra para mim. No dia que Deus mostrou para mim o quanto que a minha vontade, até mesmo boa, até mesmo vontade de ajudar, vontade de fazer coisas que na minha mente me levavam para perto dele, mas estava fora da sujeição daquilo que ele estava me ordenando. No dia que ele me mostrou a minha vontade para mim, eu precisei dobrar meu joelho e me humilhar, pedir perdão pelo meu orgulho, porque tentar estabelecer a nossa vontade é orgulho, e é o orgulhoso, Deus resiste. Ele resiste. Então, quando eu reconheci e me quebrantei diante dele, os meus olhos se abriram e eu comecei a entender que eu preciso ir a ele para tudo e sujeitar tudo a ele. Quando a gente dá esse passo, aí nós estamos trazendo o senhorio do Senhor sobre a nossa vida. Que Deus nos conceda graça para que a gente possa sempre fazer esse movimento, para que verdadeiramente a vontade dele se estabeleça na terra e na nossa vida. Que Deus abençoe você.